Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a bendita graça do Senhor Jesus e o grande amor do nosso Deus esteja ao seu coração neste momento. Nós, nesta manhã, neste momento, hoje, domingo, temos o privilégio de mais uma vez aqui nesta sala podermos abrir a palavra de Deus para estudar a nossa lição. Nossa lição desta semana, lição de número 3, está sendo uma lição muito bonita, uma lição muito importante, uma lição muito espiritual, com um aprendizado extraordinário. Compensa você participar, estar sempre ouvindo os vídeos, estudando a sua lição, porque desta maneira nós, pelo Espírito de Cristo, estaremos aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Convido você a orar comigo neste momento, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Querido Deus amado, nosso bom Pai, neste momento, Senhor, nós estamos felizes porque estamos nesta sala onde a Tua palavra é aberta, onde a leitura dela é feita e o Espírito Santo nos ilumine. Pedimos a Tua direção neste momento, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje vai falar, queridos, sobre oração e ação de graças. Nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas de oração, tanto homens como mulheres, pessoas fervorosas, que confiavam inteiramente em Deus e oravam a Deus, buscando a direção de Deus. E aqui na nossa lição de hoje, nós temos a nossa leitura baseada em Efésios capítulo 1, verso 15 a 22, aliás 23, e também o capítulo 3, verso de 14 ao verso 21. Aqui vem mostrando para nós, queridos, que em um dado momento, Paulo, ele estava feliz, muito grato a Deus, porque ele tinha ouvido, por meio de algumas informações, principalmente por alguns dos seus amigos, colegas de missão, que estava sempre visitando as igrejas e levava informações para Paulo de como estava o andamento das igrejas. E nesta igreja de Éfeso, aos Efésios, é um companheiro de Paulo chamado Tíquico, um rapaz que é muito fervoroso, muito dedicado à obra. Ele então, passando pela igreja de Éfeso, levou essas informações para Paulo de que a igreja estava se tornando uma igreja fervorosa, uma igreja abençoada, uma igreja missionária, uma igreja que estava envolvida na obra de Deus. E aí Paulo, então, queridos, ele menciona para esta igreja o quanto ele o amava e estava em oração, orando por eles e dando sempre graças a Deus, por Deus ter enviado o Espírito Santo para trabalhar sobre esta igreja, na vida desses irmãos. Ok? Muito bem. Aqui nós temos, queridos, algumas lições importantes para nós. Entre estas lições, nós precisamos aprender, querido, a importância da oração. O quanto nós devemos orar a Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Essa oração, queridos, sem cessar, não quer dizer que você vai estar a todo momento, constantemente, ajoelhado, orando, falando. Mas essa expressão orar sem cessar é uma comunhão de intimidade com Deus, de tal maneira que o seu coração está sempre aberto para ouvir o Espírito Santo falar o seu coração. E você está tão íntimo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com a leitura da Bíblia,
que você está sempre ouvindo Deus falando com você através da sua palavra. Então, queridos, essa expressão de oração sem cessar é nós estarmos com o nosso coração aberto à disposição de Deus constantemente, seja você no seu trabalho, seja você em casa trabalhando em casa, seja você quando está andando, quando você está indo ao mercado, quando você está indo à loja. Então, o seu coração, a sua vida é uma vida de intimidade com Deus. E isso é uma forma de oração, de oração sem cessar, orar sem cessar. Tá? É claro que você tem os seus momentos, né, que você ajoelha, que você ora a Deus, quem sabe na sua casa, seja na madrugada, seja pela manhã quando você levanta antes de ir ao trabalho, à noite quando você, quem sabe, vai dormir, quando você vai fazer um culto, né, ali de agradecimento. Então, queridos, nós temos esses momentos, mas a nossa vida íntima constantemente com Deus deve estar ligados constantemente diante de Deus. E isso é oração sem cessar. Ok? Muito bem. Outra coisa também que precisa fazer parte, queridos, da nossa vida como cristãos é a forma de ter um coração agradecido. Em tudo dai graças, né? O que é em tudo dai graças? Queridos, não quer dizer que você vai dar graças a Deus porque a sua mãe morreu, porque o seu pai morreu, porque o seu filho morreu, porque você perdeu o emprego, porque você está passando um momento difícil. Obrigado, Senhor, por esse momento tão difícil que eu estou passando. Não é isso, queridos, que é dar graças em tudo. Dar graças em tudo significa que mesmo nas piores das circunstâncias da vida, você ainda tem motivos para agradecer a Deus. Você ainda tem bênçãos que Deus está te concedendo, que você sabe ter um coração agradecido. Então, isso significa dar graças em tudo, tá? Não é dar graças por tudo, pela desgraça, pela miséria que acontece na nossa vida. Mas mesmo nessa circunstância, nessa provação, nessa dificuldade, tá? Você ainda pode dar graças a Deus por muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. É dar graças em tudo e não por tudo. Ok? Mas em todos os momentos da nossa vida que nós passamos, nós temos muitos motivos e razões para dar graças a Deus. E entre estes, queridos, o dom da vida. Nós vivemos porque Deus, pela sua grande misericórdia, Ele renova a sua graça, a sua compaixão conosco todos os dias. Nós não temos vida própria. Nós não somos o dono da vida. Nós vivemos porque nós temos Deus conosco, que é a essência da vida. E muitas outras coisas, milhares de bênçãos que Deus derrama diariamente sobre a nossa vida. Talvez a gente não leva em conta tantos fatores abençoados que Deus derrama sobre nós. Mas nós temos milhares e milhares de motivos para agradecer a Deus. Então nós precisamos ter também um coração grato. E aqui Paulo expressa o quanto ele agradecia a Deus pelos irmãos e agradecia e pedia a Deus, orava a Deus, suplicava a Deus para que Deus pudesse, por exemplo, queridos, abrir o entendimento deles, para que Deus pudesse iluminar os olhos da fé daqueles irmãos, para que eles pudessem enxergar a grandiosidade das bênçãos de Deus sobre eles, e entre estas bênçãos,
é a salvação por Cristo Jesus, tá? A redenção que Cristo nos redimiu, e também, queridos, a recompensa que Deus tem preparado como herança para cada um de nós. Tá? Então Paulo orava para que os olhos da fé daqueles irmãos fossem abertos cada dia, que o Espírito Santo pudesse iluminar a mente deles, para que eles pudessem compreender quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. Tá? E queridos, nós também precisamos orar uns pelos outros, pedindo a Deus para que Deus abra a mente das pessoas amadas, pessoas queridas, familiares, amigas, amigos que nós temos, para que estes possam enxergar o quanto Deus o ama e deseja salvá-los para o seu reino. Nós não podemos cansar de orar. Mesmo que a pessoa está insistindo, vivendo uma vida distanciada de Deus, mas nós precisamos continuar orando por elas. Para que no momento oportuno, que ela dá uma pequena oportunidade, uma chance para o Espírito Santo, ele possa fazer a obra, fazer o trabalho de salvação, de remissão na vida desta pessoa. Ok? Muito bem. Outra coisa também que nós precisamos aprender, meus queridos, é sempre ter um coração agradecido por tudo que Deus faz por nós. A vida que nós temos, o trabalho que nós temos, sabe, aquilo que nós conquistamos, a saúde que nós usufruímos, tá? A família que nós temos. Então, tudo isso é motivo de gratidão. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. E quantas pessoas que estão à nossa volta, tá? Muitas vezes fazendo algo, trabalhando em nosso favor. Trabalhando para que nós possamos ter uma vida favorecida. Eu vou dar aqui alguns exemplos, alguns exemplos simples, mas que motivo de muita gratidão que nós devemos ter, ok? Por exemplo, imagine só, queridos, uma cidade que não tem segurança. Uma cidade quando, vamos dizer assim, os policiais cruzam os seus braços e dizem assim, eu não vou trabalhar. Como é que vai ficar a situação da nossa segurança na cidade? Não é Deus que coloca esse pessoal para trabalhar para a nossa segurança? Não é motivo de agradecer a Deus? Queridos, imagine só, você precisa deslocar de um lugar para o outro para você ir trabalhar, uma distância aí de 5, 6, quilômetros, quem sabe aí 15 quilômetros de distância para você ir de manhã, voltar à tarde. Você vai, trabalha, depois volta, Como é que você faz para locomover, para chegar até lá? Muitas vezes, queridos, por meio de transporte público. O motorista do ônibus levanta, quem sabe, aí de madrugada, para ir trabalhar, para levar você lá. E você chega lá, exerce a sua função, o seu trabalho. À tarde você pega de novo aquele ônibus, aquela condução e volta para sua casa. Alguém está trabalhando. É isso, queridos, é Deus que está te abençoando, te dando esta bênção. Alguém está trabalhando em seu favor para te conduzir até lá e voltar, te trazendo de volta. E assim sucessivamente, são tantas coisas que pessoas estão trabalhando, usada por Deus como instrumento de Deus, para te dar uma vida mais confortável. Então, queridos, nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Você já imaginou a roupa que você veste? Quantas e quantas pessoas estiveram ali
envolvidas até que ela chegasse em suas mãos? O alimento que nós alimentamos? Você já imaginou por o procedimento de quantas pessoas envolveram, desde aquele que cultivou a terra, que plantou a terra, colheu, levou para o Ceasa, levou para a loja, aquele que está lá te atendendo lá no mercado para você comprar, até chegar na sua mesa, quantas pessoas Deus preparou para aquele alimento chegar até você? Isso é uma bênção de Deus. Então, queridos, nós precisamos aprendermos, como diz o apóstolo São Paulo, ser gratos a Deus. Estar sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele faz por nós. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que Deus dê para você, dê para mim, para todos nós, queridos, esse sentimento de gratidão. Tá? Agradecer a Deus por Cristo ter vindo, ter morrido na cruz para nos salvar. Nós temos muitas e muitas razões e motivos para agradecer a Deus. Que realmente essa lição seja uma expressão, queridos, para nós, um motivo para nós aprendermos mais e reconhecer o quanto Deus é bom para nós. Tá? Então que Deus esteja contigo, tenha um ótimo e abençoado dia, uma feliz e abençoada semana. Desejo a você, na graça de Cristo Jesus. Até amanhã, na nossa próxima lição estaremos juntos outra vez. Amém.